Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Jovens Bíblicos. Hoje nós teremos uma análise de Lucas 22, versículos do 19 ao 23. Nós conheceremos as três principais teorias relacionadas à Santa Ceia. Você saberá quais são elas. Nossa programação de vídeo dessa semana está assim. Hoje é esse vídeo longo, amanhã tem vídeo curto e quarta-feira é descanso. Toda semana vai ter um momento que eu vou precisar gravar 2 vídeos seguidos para que eu não fique sem gravar, sem postar também os vídeos curtos. O que é Santa Ceia? Santa Ceia é um momento de reflexão, é um momento onde você lembra daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, da sua morte em prol de todos nós, para remissão, para perdão dos nossos pecados. Nós veremos aqui agora as 3 teorias relacionadas à Santa Ceia. Não é para criar polêmicas com relação a isso, com pessoas que defendem teorias distintas, apesar que a maioria do público gosta, de polêmica, mas não é esse o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é te ensinar essas 3 teorias e alimentar a sua alma com a exposição da Bíblia. Do mesmo jeito que a comida, a bebida alimenta o corpo físico, a exposição da Bíblia alimenta as nossas almas, que também precisam ser fortalecidas. Versículo 19. E tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Então o pão representando a carne de Cristo, e o suco de uva ou vinho representando o sangue de Cristo. Esta palavra, em memória de mim, faz referência, foi com base nisso que Zwinglio, formador suíço, criou a teoria do memorialismo, que é a teoria mais aceita nas igrejas evangélicas. Quer dizer o quê? Que a Santa Ceia seria um memorial, um momento de nós nos lembrarmos daquilo que Cristo fez. Essa é a teoria mais aceita. Mas existe também a transubstanciação e a consubstanciação. Na transubstanciação é a teoria, existe a ideia de que no momento da ceia o pão se transforma literalmente na carne de Cristo e o suco de uva ou vinho se transforma no sangue de Cristo. Já na consubstanciação existe a mistura. Na consubstanciação é defendido que existe a mistura entre o corpo e o sangue de Cristo e os elementos da ceia, o pão e o vinho ou o suco de uva. Essa é a teoria da consubstanciação. A teoria de Zwinglio, do memorialismo, é a teoria mais defendida, mais aceita nas igrejas cristãs evangélicas. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vós. Tem muitas pessoas que pensam que o Novo Testamento, a Nova Aliança, começa com o surgimento de Jesus, com o seu ministério. Não. Ali nós estamos em um período de transição. Novo Testamento só começa com a morte e ressurreição de Cristo. Após a morte de Cristo, após o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição, aí nós temos uma nova aliança. Nós não estamos mais sob o jugo da lei de Deus, a lei mosaica, que se cumpriu em Cristo. Cristo não revogou a lei de Deus, mas ela se cumpriu em Cristo. E a partir dele surge uma nova lei, que é a lei dele, a lei de Cristo, a nova aliança, a aliança da graça, o favor imerecido de Deus. É o que acontece. Durante o período do ministério de Jesus, é um período de transição. Por isso que Jesus ele ainda segue ritos judaicos, como por exemplo a circuncisão ao 8º dia. Jesus ia ao templo, ia nas sinagogas, porque Jesus ainda era um judeu. Ainda era um período de transição. 21. Mas a mão do que me traz está comigo à mesa. Ele se referia a Judas Iscariotes. Tem uma teoria muito interessante com relação a Judas, que diz que Judas era um zelote. Zelote era uma pessoa que tinha se revoltado contra Roma, contra o domínio de Roma. Muitos discípulos de Cristo, eles eram zelotes. Aí o que aconteceu? Segundo essa teoria, que é uma teoria provável.
Judas, ele era zelote, ele se aproxima de Cristo, tendo um objetivo não espiritual, de transformação de vida, mas sim com um objetivo político, de libertar Israel de Roma. Como Jesus era um líder espiritual, a missão principal de Jesus é a salvação das almas, é o perdão dos pecados. O que acontece? Judas, ele tem uma decepção, segundo essa teoria. E com base nessa decepção, ele passa a querer trair Jesus, e ele trai Jesus e depois fica com remorso, e é quando ele se suicida. Por que isso aconteceu? Porque Judas tinha uma expectativa errada a respeito de Jesus, e depois isso vai fazer com que ele traia Jesus. Mas o fato é que Judas traiu Jesus, que ele vendeu Jesus, que ele não se manteve fiel aos princípios de Jesus, e ele desviava as ofertas que Jesus recebia, ele pegava para si. Judas não teve um encontro verdadeiro, real com Cristo Jesus, infelizmente, ao contrário de Pedro, ao contrário dos demais apóstolos que tiveram as suas vidas mudadas por Cristo Jesus. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Ele estava se referindo a Judas, mas aquilo tudo já tinha sido determinado, profetizado. As escrituras do Antigo Testamento já falavam a respeito da morte e ressurreição de Cristo Jesus. A expressão Filho do Homem, existem dois pensamentos aqui. Filho do Homem, existe quem defenda que está fazendo referência a uma figura apocalíptica do livro de Daniel, do profeta Daniel. O profeta Daniel fala a respeito do filho do homem, de um filho do homem. Tem gente que diz que quando Jesus chama a si mesmo de filho do homem, ele estava fazendo referência a essa profecia de Daniel, que era uma figura, o filho do homem em Daniel é uma figura apocalíptica. Já tem outras pessoas que defendem que quando Jesus fala filho do homem, que ele está revelando a sua natureza humana também, que ele também tinha preocupações como nós temos, necessidades como nós temos. Ele estaria neste momento revelando a sua natureza humana. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Eles começaram a investigar, a questionar quem seria a pessoa que trairia eles, que trairia Cristo Jesus. Espero que você tenha gostado aqui da nossa análise, exposição bíblica. Você continue acompanhando os nossos vídeos. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Um abraço para você e até a próxima!